Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell de História para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar com o nono ano e vamos dar continuidade aí à Era Vargas. Quando nós passamos aquela última aula, a gente estava começando a falar ou entrar, bem dizer, no Estado Novo. Mas o que era o Estado Novo? Foi quando Getúlio Vargas, em 1937, dá um golpe de Estado rasgando a Constituição de 34 e lançando uma nova Constituição em 1937. Como ele fez isso, para fazer uma lembrancinha aqui, foi quando ele falou que tinha um plano Coer, na qual os comunistas, comandados por Luiz Carlos Prestes, para dar um golpe sobre o Estado. Mas era tudo mentira, não tinha plano nenhum. Ele simplesmente fez isso, criou isso para dar um golpe e criar um Estado ao nível do Partido Fascista Italiano. Getúlio Vargas, ao criar o Estado Novo, ele vai começar a criar algumas coisas. Por exemplo, o incentivo à industrialização. Já em 1939, o café recupera seu preço a nível internacional e, com tudo isso, Getúlio Vargas começa a controlar os sindicatos, os meios de trabalho, os proletariados, com leis trabalhistas nas quais iam agradar muito esses trabalhadores e controlar também a burguesia, o dono do dinheiro. Então Getúlio Vargas estava com tudo controlado sobre as mãos dele. Ele criou, por exemplo, a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele fazia muitas propagandas na rádio. A rádio era um meio de comunicação da época, todo mundo tinha um rádio em casa. Como hoje várias pessoas têm televisões, eles tinham rádio, tá? Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente vê aí uma média aí de duas até três televisões em casa por pessoa. Já naquela época tinha um rádio. Tanto é que todo mundo ficava cercado em volta do rádio. Tanto é que tinham programas musicais de auditório que as pessoas iam lá na rádio para ver os artistas cantando as suas músicas. Outra coisa também, a DIP vai criar a Voz do Brasil, que existe até os dias de hoje, tá? Que ele criou para falar o que estava acontecendo no seu governo. Mas claro, ele manipulando aquela propaganda a favor dele. Outra coisa que ele vai criar é o DOPS, tá? Que vai ser a parte de administração do seu governo. Mas a gente sabe que esses dois aí, muitos, por exemplo, queria era controlar o povo e aqueles que fossem contra o seu governo, simplesmente o que ele fazia? Mandava prender o cara, capturar o cara e realmente, apesar do povo adorar Getúlio Vargas, mas ele também usava de meios para se manter no poder perseguindo seus opositores. Getúlio Vargas também vai fazer, incrível que pareça, uma excelente política internacional. Como? Vai estourar a guerra em 1939 e inicialmente Getúlio Vargas quer ficar neutro da guerra. E começa a paquerar com a Alemanha nazista e com os aliados, no caso, os Estados Unidos. Então, chegou uma hora que Getúlio Vargas pegava um pouquinho aqui, a Alemanha liberava uma grana ou fazia algumas obras aqui no Brasil para tentar conquistar aqui Getúlio Vargas. No caso, já no caso dos Estados Unidos, por exemplo, também paquerava aqui com o Brasil, apesar que o primeiro-ministro Winston Churchill da Inglaterra na época não queria nenhuma relação aqui com Getúlio Vargas, já que ele dizia, olha só, como a gente vai ter relação com um cara na qual ele adota um estilo de governo igual ao governo fascista italiano, que nós estamos combatendo aqui na guerra contra eles. Então Winston Churchill não gostava do Getúlio Vargas. Mas Franklin Roosevelt ele via, né, aqui no Brasil o potencial. Por quê? Primeiro, o Brasil era um grande produtor de borracha e também tinha o ferro. Tanto é
que Getúlio Vargas vai chamar Franklin Roosevelt para vir aqui no Brasil, e quando ele chega aqui no Brasil, ele vai patrocinar a siderúrgica nacional, né, para começar porque o Brasil mandava o ferro bruto. Então, era mais prático mandar o ferro já preparado para a indústria de guerra, por exemplo. Por exemplo, se o cara queria fazer um avião, ele já levava a barra de ferro lá, já derretida, toda preparada para ser usada para fazer o avião, por exemplo. Não teria que derreter o ferro. Então, Franklin Roosevelt vai patrocinar a Vale do Rio Doce e a Siderúrgica Nacional, tá? Que vai ser colocada lá em Volta Redonda. Então, Getúlio Vargas, quando ele começa a querer escolher um lado, dizem, né, uma historinha aí que diz que o Oswaldo Aranha, que era o seu ministro de Assuntos Internacionais, antes do Franklin Roosevelt vir aqui no Brasil, isso já era 1941, tá? Os aliados já estavam começando a virar, porque de 39 a 40 os nazistas mandaram na guerra. Depois, quando chega em 41, aí começa a reverter o quadro, tá? Inclusive, os Estados Unidos entra até na guerra depois da sua base ser atacada lá em Pearl Harbor, lá no Havaí. Então, aí começa a reverter o quadro. E Oswaldo Aranha é chamado para ir lá nos Estados Unidos. Quando ele chega lá, dizem que os oficiais deram uma demonstração da bomba atômica. E o general lá dos Estados Unidos falou para ele: aí, tá vendo isso aí? Isso é uma bomba na qual a gente quer lançar, quer experimentar em algum lugar. Se vocês continuarem essa graça de ficar do lado dos nazistas, a gente poderá de repente experimentar uma bomba dessa lá no seu país. Diz que Oswaldo Aranha veio correndo e falou: ó, Getúlio, pode descer do muro. Os aliados já estão começando a reverter o quadro da guerra na Europa, e os americanos, ou melhor, os estadunidenses, estão produzindo uma bomba lá de destruição em massa, e se continuar essa coisa, vai querer experimentar aqui na gente. A Getúlio Vargas convida Franklin Roosevelt para vir no Brasil, que incrível que pareça, Getúlio Vargas nunca saiu, como presidente do Brasil, e da vida dele nunca saiu do Brasil, sempre ficou no Brasil, tá? Então, Franklin Roosevelt veio no Brasil, eu vou até botar aí uma foto dele aí, olhem aí a foto aí do Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Norte, olhem aí. Vocês estão vendo na foto aí, no Jeep, tá no banco da frente está o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e atrás está Getúlio Vargas. E aí, viram a foto? Então, essa foto é Getúlio Vargas recebendo Franklin Roosevelt no Rio Grande do Norte, onde os estadunidenses vão botar uma base militar, na qual seria um trampolim para atacar ali o norte da África. Então, quer dizer, os aviões estadunidenses vinham para a base aqui no Brasil, eles eram abastecidos e depois eles iam para norte da África para atacar aquela região ali do norte da África. Então, ele aceita a proposta de Roosevelt, e aí o Brasil, em 1942, as suas embarcações vai ser torpedeada por submarinos alemães. Então o Brasil declara guerra ao eixo, tá? E aí o Brasil entra na guerra. Inicialmente o Brasil, quando vai mandar seu soldado, vai criar a FAB, tá? Tanto é que falavam, era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil ir à guerra. E isso acabou se tornando símbolo da FAB, tá? E o Brasil coloca como símbolo uma cobra fumando um cachimbo. E quando eles foram para lá e falaram, agora a cobra vai fumar. E aí o Brasil, inicialmente, Roosevelt tinha a intenção de mandar o Brasil lá para o norte da África para combater lá os nazistas. Mas depois mudaram de estratégia e botaram o Brasil para lutar na Itália. Incrível que pareça, os soldados brasileiros se destacaram muito bem nessa batalha
Tanto é que uma coisa, o Brasil não está muito bem preparado. Tanto é que muitas das fardas que foram doadas para os soldados brasileiros vindo dos Estados Unidos. Tá? Aquelas fardas que o Brasil foi para a guerra era estadunidense. Tá? E teve várias histórias, né? Teve uma vez, certo, tinha uma história lá que teve um soldado brasileiro que foi se queixar que tinha sumido o seu material, né? E aí o comandante brasileiro foi lá falar com o comandante estadunidense, falou: ó, estão roubando lá as roupas e o equipamento dos nossos soldados. Aí o oficial falou para eles: estamos em guerras, cada um que cuide do seu. Então o que aconteceu? Os soldados se reuniram e roubaram um tanque estadunidense. Eles conseguiram sumir com esse tanque. E aí o oficial veio falar com o comandante brasileiro: ó, sumiu um tanque nosso, como isso aconteceu? Aí o oficial brasileiro falou: ó, cada um que cuide do seu. Aí o oficial pediu desculpa lá aos oficiais brasileiros e pediu: por favor, devolva o tanque. E aí os soldados brasileiros foram lá e devolveram o tanque. Eu não sei se isso é uma lenda ou realmente se aconteceu, tá? Então o Brasil vai lutar muito bem na Segunda Guerra Mundial e muitos soldados brasileiros vão perguntar: poxa, a gente está combatendo o que aqui na Europa? Estamos lutando contra quem? E por quê? E aí os camaradas estão lutando tem um sistema fascista aí na Itália, sistema nazista na Alemanha que funciona assim, assado e pá. Eu falei: esse sistema aí, ó, nós temos lá o nosso presidente que é igualzinho esses camaradas aí. E após a guerra, em 8 de maio, né, que vai terminar a guerra, os soldados brasileiros retornam para o Brasil. Aí o que vai acontecer? Muitos desses soldados vão fazer uma pressão, e oficiais também, sobre o governo de Getúlio Vargas, fazendo com que ele renunciasse. Mas Getúlio Vargas tentou fazer algumas manobras, por exemplo, colocou agora o pluripartidarismo, vai nascer vários partidos como o DN, PTB, o Partido Comunista vai ser reconhecido. Então, Getúlio Vargas também antecipa as eleições, tá? E aí, ele pensando que ia conseguir controlar, aí os mesmos, por exemplo, Pedro Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que em 1930 tinha ajudado a ele a subir ao poder, vão ser os mesmos que vão tirar Getúlio do poder. Então Getúlio, né, antes disso, começa a fazer uma campanha chamada Querenismo, essa campanha é Queremos Getúlio. Só que essa campanha não deu muito certo, tá? Pedro Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra fizeram uma pressão sobre Getúlio Vargas que ele vai renunciar e vai voltar lá para a fazenda dele lá em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, tá? E assim vai terminar o governo do Estado Novo. O Estado Novo vai vir terminar nesse momento, tá? E aí, claro, vai ter novas eleições, vai ter eleições. Nessas eleições para presidente, por exemplo, vai concorrer à presidência, vai ser o brigadeiro Eduardo Gomes, tá? Contra Eurico Gaspar Dutra. Eduardo Gomes estava até muito bem a nível de opinião pública, que queriam mudar. Só que no último minuto, Getúlio Vargas resolve, através do rádio, que está lá no Rio Grande do Sul, e faz uma campanha falando que ele apoiaria Eurico Gaspar Dutra. Mas, se ele fizesse alguma coisa errada, ele viraria oposição. Mas ele votaria em Eurico Gaspar Dutra. Isso fez reverter o quadro e Eurico Gaspar Dutra vai ganhar a eleição, tá? E assim, né, como eu falei, terminou o Estado Novo e vai começar uma nova era no Brasil aí, e já entrando já na Guerra Fria, tá? Pessoal, nossa aula termina aqui hoje, tá? A Era Vargas. E quando você estiver que sair de casa, por favor, não deixe de usar máscara. Leva o álcool gel para fazer higiene das mãos, tá?
E se caso você chegando em casa, tome um banho, tá? E só sai de casa com muita necessidade. Gente, nós temos que combater aí esse vírus e só podemos combatê-lo, né, se a gente ficar em casa, tá? Então, pessoal, muito obrigado por mais essa aula. Uma boa semana para vocês e na próxima videoaula a gente vai começar já a falar sobre a Guerra Fria, tá? Pessoal, um abraço, até a próxima videoaula.